Talvez o NoFap não seja a solução para os seus problemas. Talvez o NoFap não seja a solução para os seus problemas. Esse vídeo não é para desmotivar você ou atribuir o NoFap como pseudociência. Vocês já ouviram falar sobre o ciclo vicioso infernal? Para quem não leu o livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, Mark Manson ressalta em seu livro sobre, em determinado momento, da gente nos culpar daquilo que sabemos ser errado. Vou explicar de forma resumida e com base ao movimento que atualmente estamos encarando, que é o NoFap. O movimento surgiu em meados de 2011. Através da internet ele foi se intensificando. Claro que no começo ele surgiu como meme entre as bolhas das comunidades, porém seu propósito real foi de desafiar o público masculino a jejuar do ato de consumir pornografia e, com consequência, se masturbar no período de 30 dias. No Brasil, esse movimento se intensificou em grupos no Facebook, com a chamada NoFap September. Como já diz o nome, a regra se diz que o jovem terá que se abster desse ato pelo mês inteiro de setembro. E ele só será o vencedor, se ficar completamente imune ao ato. Para os leigos, na época existia uma polarização entre os jovens. Muitos diziam que essa era apenas mais uma narrativa instaurada na internet. Alguns diziam que saberiam a hora de parar, ou de que até mesmo esse ato fosse comum e que sempre existiu na comunidade. Já outros começaram a se auto-questionar sobre esse hábito estar sendo responsável primário do seu fracasso. De certa forma, a internet abraçou em cheio esse desafio, no qual atingiu na época as principais bolhas masculinas. Contudo, durante toda essa jornada, neurocientistas, influencers, pastores decidiram patentear e monetizar esse movimento. Eles, de certa forma, através de boas oratórias, tornaram cada vez mais esse movimento como algo real a se fazer, de que todo jovem deve ter ciência de que esse hábito é viciante e degradante para sua evolução sexual. Alguns inventaram métodos ou façanhas de como vencer esse vício, através de mentorias ou até mesmo cursos. Inclusive, na atualidade, as religiões, principalmente as cristãs, decidiram basear a fé como cura dessa tal doença. Vemos a evolução para onde o NoFap chegou. Educadores sexuais do mainstream sempre dizem que é normal e é saudável realizar esse sexo solitário. Até mesmo muitos dizem que evita doenças como câncer de próstata. Enfim, ainda há uma dualidade tremenda nesse assunto. Porém, nesse vídeo, irei tentar atribuir uma opinião autêntica e distinta sobre como o jovem praticante enxerga esse ato como a salvação de todos os seus problemas. Bom, agora são literalmente 1h42 da manhã. Acabei de voltar da corrida, fiz uma corrida noturna aqui com o meu cachorro. E, bom, é o primeiro vídeo que eu estou fazendo. A edição não vai ficar muito boa, talvez o áudio também não, mas primeiro vídeo, né? Então dá pra passar pano tranquilo. Bom, o intuito de tudo isso, primeiramente, para você estar ciente, é que a minha ideia nesse vídeo é tentar apresentar alguns fatos para as pessoas que, em geral, caíram num poço do conto de achar que o NoFap é realmente a solução para os seus problemas atuais. E aqui, de certa forma, o NoFap ele é apenas uma ferramenta, um estilo de vida, mas ele não é a priorização da sua vida. Eu vou deixar um pouco explicado durante esse texto que eu elaborei. Obviamente terão falhas, estou aprendendo. E peço muito feedback de vocês aí, caso tiver alguém literalmente assistindo ou escutando esse vídeo. Acredito e muito que se ligamos o foda-se para esse hábito, ou melhor, mau hábito, continuaremos sim falhando. Porém, nosso inconsciente ou nossos diálogos internos não irão se sobressair sobre nossa razão. Continuaremos atribuindo como um péssimo hábito, com certeza sim. Porém, se coloque em uma situação. Parar de se masturbar nos dias de hoje é ainda assim uma utopia, e vou te explicar o porquê disso. Causas masculinas estão se intensificando devido a diversas frustrações que os homens estão passando nos dias de hoje. O feminismo está sendo, por esse ponto de vista, como o vilão do homem moderno, pois o feminismo desconstruiu o conceito de família tradicional. Os casos foram invertidos,
Digo que foi invertido pois hoje é o homem que se esbanja sentimento de forma desenfreada. O romantismo ficou disfuncional em larga escala. O que eu quero dizer com toda essa narrativa é de que devemos virar essa página sobre querer construir uma família nessa modernidade. Pelo menos não agora. Aqui darei um conselho bem clichê e óbvio. Por um momento, você que está sozinho dentro dessa caverna de sentimentos e emoções obscuras, a única e real possibilidade de você sair da caverna é de aceitar que você está dentro dessa caverna. Apenas dando nome, razão ou motivo de estar na caverna. Você está com medo de se ferir. Na história humana sempre houveram homens que ficaram nessa espécie de caverna emocional. E acredite, o que estamos passando hoje já existiu e já ocorreu no passado. Claro que devemos e podemos sair sozinhos dessa caverna, mas saibam que o histórico da humanidade sempre voltou e intensificou a mostrar que todo viciado ou deprimido apenas saiu ou ressignificou o seu estado de espírito graças a outra pessoa. Irei brevemente contar a vocês sobre a história de Teseu. Ele foi responsável a eliminar o Minotauro em um labirinto. Antes disso, ele se apaixonou por Ariadne, filha do rei Minos, enfim. É uma história bem longa, mas faz sentido. Ele foi responsável por enviar cidadãos atenienses a esse labirinto como forma de sacrifício. E aí Ariadne, para que não testemunhasse a morte de seu amante Teseu, lhe entregou uma espada e uma espécie de corda para que quando Teseu entrasse no labirinto eliminasse esse minotauro, daí ela o puxaria de volta. Com esse exemplo, podemos interpretar da seguinte maneira. Imagine que você é Teseu, e que esse minotauro é a raiz do seu vício. O labirinto é a nossa mente. Ficamos presos pois não tivemos essa ajuda, nem sequer conhecemos essa Ariadne, que pode ser interpretada como um amigo, um familiar, uma namorada ou um terapeuta. Pessoal, entendam que pode ser que você esteja perdido nesse labirinto, que talvez você tenha enfrentado esse minotauro. Mas enquanto você não o eliminar de vez, ou sair desse labirinto, você continuará preso e perecerá lá por anos ou até mesmo décadas. Agora com isso, você sabe que para vencer esse mau hábito você precisa dessa Ariadne. E ela não precisa necessariamente ser interpretada como uma namorada, pois convenhamos, você está fraco, feio, sem se cuidar. Você está enfrentando uma guerra interna contra esse minotauro. Ele está te arregaçando todos os dias, todas as horas. O mal aí é que você se acostumou com as feridas e dores, que são incuráveis. Saiba que ainda dá para você vencer esse vício, mas sozinho, me desculpe, as chances são mínimas. Seus recursos são baixos e a cada dia que você falha, mais longe fica de conseguir encontrar a saída. Enquanto você está em sua caverna, que tal começar a fazer o básico? Comece aos poucos, lendo 10 páginas de um livro fictício ou motivacional todos os dias. Sabe, através do hábito da pornografia de brinde você adquire outros hábitos maléficos. Vício em telas, procrastinação, isolamento social, fobia social, sedentarismo, depressão, ansiedade, enfim. Olha quantos demônios que você se identificou. A cada dia que você passa preso, acorrentado nesses vícios, outras pessoas inferiores a você estão vivendo seus sonhos ou desejos. Estão se esforçando a serem pessoas melhores. Estamos passando literalmente por uma ascensão à quarta revolução industrial. E assim, aqui eu vou ser um pouco conspirador. Talvez em 2030 comece a existir talvez a renda básica universal ou qualquer outro tipo de transformação nas indústrias em geral. O tempo está passando. Na sua frente agora, você consegue ver seu calendário. Sim, falta muito pouco. Saiba que tudo que entendemos sobre indústria, emprego, vida social mudará exorbitantemente nessa data. É algo certo a se acontecer. O que considerávamos como conspiração está se tornando realidade. Nossa liberdade deixará de existir. Talvez eu esteja sendo muito pessimista ou conspirador com que a globalização nos entregará. Mas o que podemos vigiar é de que tudo vai tender a que nos tornemos cada vez mais medíocres. Não teremos mais patrimônios em nosso nome. Todo o conceito de trabalho deixará de existir, pois as máquinas farão tudo isso pela gente.
Mas, conforme eu tinha falado antes sobre utopia, toda essa minha narrativa sobre os robôs dominarem esse emprego e tudo mais ainda é uma utopia. Que tal enquanto você ouve toda essa narrativa medíocre e desmotivacional, faz o seguinte, eu te desafio a fazer um desafio simples aí, vamos lá. Se você está em sua casa agora, olhe para os lados, respire fundo, feche os olhos e conte até 10. Você vai inspirar e respirar. Tomar calma sobre seus diálogos internos que te amedrontam e te julgam a todo momento. Peça a ele uma pausa técnica. Veja como está o seu ambiente. Olhe-se no espelho. Tente ler em voz alta algum trecho de algum livro e observe como está a sua dicção. Em seguida, pegue um caderno ou uma prancheta e analise igual um fiscal auditor tudo que está ao seu alcance e que você julga como seu. Primeiramente, analise o seu corpo, como está a sua saúde física. Você consegue fazer 20 polichinelos sem ficar ofegante? Consegue fazer 10 flexões? Consegue subir um lance de escada sem ficar cansado? Como está a sua visão, olfato, paladar, tato ou audição? Você sem esforço sente o cheiro da comida que você come? Você sente o sabor de um almoço simples? Em qual paleta de cores você enxerga um céu azul? Com cores vibrantes ou acinzentadas? Feche o olho novamente e imagine um parque. Qual é a primeira coisa que você enxerga? Imagine uma árvore. Ela está com aspectos saudáveis ou é uma árvore morta? Em seguida, após você identificar todos esses conceitos, analise como está a sua vida. Está sempre triste em seu trabalho ou triste e impotente por estar desempregado? Você sente que as horas passam e você não consegue aproveitar cada minuto? Quando foi a última vez que você conversou olho nos olhos de uma pessoa sem se sentir intimidado? Quando foi a última vez que você escutou uma pessoa se desabafando com você, mas com uma escuta completamente ativa e presente? Quando foi a última vez que você se desabafou com alguém sobre seus sentimentos e com uma fala completamente ativa e presente? Quando foi a última vez que você sorriu ou se divertiu fora de casa? Anotou tudo isso na sua prancheta? Após isso tudo, analise como está a sua fé, diante sua crença sobre sua religião. Você é ateu? Porém, até mesmo ateu possui uma crença diante a energias universais. Talvez você não acredite em um Deus, mas há algo além da sua psique que você não consegue compreender. Analise como anda a sua fé espiritual, como seu espírito está, como andam os fornecedores externos de sua dopamina. E o mais importante, com o que e quem você se diverte. Qual indústria é responsável pela sua felicidade temporária ou pela sua eterna tristeza? Nomeie, liste também, pois é extremamente importante em você mapear no que te motiva a continuar nessa angústia completa. Bom, creio eu que você fez tudo isso acima ou um pouco mais. Use sua liberdade em fiscalizar a si mesmo. Após isso, reflita em 3 narrativas, de forma pessimista, de forma otimista e de forma realista. E acredite, existe um vão imenso entre o pessimismo e o realismo. Não os confunda, por favor. Depois disso, veja se você é o culpado de tudo isso estar acontecendo em sua vida, mas saiba que essa etapa se anula após você se responsabilizar por tudo isso que está acontecendo em sua vida. Evite a todo momento terceirizar sua responsabilidade diante das situações que ocorrem ou ocorreram em sua preciosa vida. Sejam elas nas quais você se orgulha ou se arrepende. Você é o único que é capaz de aceitar-se ou mudar-se. E você é o único que tem o poder de escolha sobre buscar e atribuir os recursos para a sua jornada de superação e desenvolvimento pessoal. Use o que você tem agora ao seu favor. E não esqueça de colocar o problema raiz que você identifica. Porém, tome muito cuidado com essa brusca autoanálise. Talvez seja necessário que, antes de tudo isso, você deva ir até um terapeuta profissional, ou um padre, pastor, algum familiar em que você confia muito. Lembra da Ariadne?